Então vamos voltar aqui à nossa pauta quente, porque eu quero lembrar algo muito especial. Nessa quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao comentar a aprovação do projeto de suposto abuso de autoridade, disse que quem tem poder precisa responder pelos seus atos e que a lei vale para todos. No dia 5 de julho desse ano, de 2019, Rodrigo Maia esteve aqui no Pânico da Jovem Pan e eu fiz a ele questionamentos sobre o suposto abuso de autoridade. A gente separou esse trecho, a gente vai assistir, é um trecho um pouquinho mais longo do que a gente costuma colocar nesse programa, mas eu faço questão de registrar esse momento em que eu estava questionando o Rodrigo Maia a respeito do projeto contra suposto abuso de autoridade, que é para vocês terem a história completa na cabeça, como ele articula e como ele é ensaboado nas respostas. Solta aí, Celso. Felipe Moura Brasil está aqui belíssimo com zenha de $5 mil. Evidentemente para essa entrevista de gala. Pode fazer a próxima pergunta, meu querido. Eu queria entrar aqui num tema mais sensível, mais polêmico, Rodrigo. É o projeto contra o suposto abuso de autoridade. A Câmara é criticada até hoje por ter votado aquele caso das 10 medidas contra a corrupção, que foram consideradas desfiguradas, incluíram ali itens sobre o suposto abuso de autoridade, muitas críticas de que isso seria retaliação à Operação Lava Jato, de que foi aprovado na calada da noite, no dia da tragédia do desastre de avião da Chapecoense, às vésperas da divulgação, da delação da Odebrecht, e agora foi aprovado no Senado, finalmente, o projeto contra o suposto abuso de autoridade. Queria que o senhor contasse como é que se defende dessas críticas em relação primeiro à Câmara, mas também depois entrar em casos mais específicos. Porque eu falo suposto, porque a questão é a seguinte: todos nós repudiamos o abuso de autoridade real, concreto, que as pessoas veem muitas vezes no cinema ou nas ruas, ficam sabendo, por exemplo, policial na rua vai revistar uma mulher e acaricia os seios, isso é um abuso de autoridade, evidentemente. Então, quando a gente tem assim umas imagens mais claras, obviamente existe o repúdio. O problema é aquele jabuti que se chama lá no jargão político, que se colocam termos genéricos a partir dos quais investigados podem usar, evidentemente, esses termos para tentar se aliviar. Essa é a preocupação que eu digo. Não estou nem dizendo que isso acontece, queria ouvir o senhor. Porque, por exemplo, o texto fala que o abuso só estará tipificado quando houver dolo específico, isto é, intenção claramente manifestada com finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda, e aí entram esses termos genéricos, para satisfação pessoal ou por mero capricho. Quer dizer, como definir isso? Assim como fala quando o juiz atuar com evidente motivação político-partidária. A gente vê a reação dos aliados de presos condenados, como o próprio Lula, a reação dos petistas, eles sempre acham que os procuradores, os juízes, atuaram com evidente motivação partidária, que por satisfação pessoal, por mero capricho. Então, o que o senhor acha dessas nuances e de todas essas críticas de que isso pode dificultar a prisão dos bandidos, eventualmente quando já forem condenados, claro, em vez de facilitar? E a população espera que o legislativo legisle para facilitar a prisão de criminosos efetivamente culpados, não para dificultar. Claro. Primeiro, as votações na Câmara, elas acontecem em qualquer horário, sempre foi assim. Eu, de fato, não era a favor que se incluísse o texto do abuso à época, mas foi a decisão da maioria e 300 votos a gente tem que respeitar, porque foi uma votação democrática, votação nominal, todo mundo se expôs, para cada um dos eleitores brasileiros. Eu não vi ainda o texto que voltou do Senado, Tira algumas polêmicas do texto da Câmara, a questão da hermenêutica, que eu acho que é a maior preocupação dos juízes. Divergência de decisões entre juízes de várias instâncias. Eles têm razão, e isso o Rodrigo tirou, e a gente não está de forma nenhuma querendo voltar com isso, mas eu acho... Só um parênteses, Rodrigo, havia a intenção de criminalizar juízes que tomaram decisão que depois foi derrubada por instâncias superiores, para você ver o nível que chega essa compreensão do suposto abuso de autoridade. Mas o texto foi feito por um procurador muito respeitado, não tinha essa... Eu acho que esse tema também está muito politizado, muito polêmico, muito radicalizado. Tudo que o PT fala, para alguns, é porque quer proteger alguém. Tudo que o outro lado fala também é porque tá certo e o outro lado tá errado, porque no outro lado só tem gente que não presta. Eu acho que não pode ser nenhuma coisa nem outra, porque daqui a pouco
Felipe. A gente não consegue mais discutir porque pode prejudicar a Lava Jato. Eu acho que o debate não é esse, é discutir se a lei é boa ou se a lei é ruim. Por exemplo, qual eu acho? Mas é tudo subjetivo no direito. Nas leis é tudo subjetivo. Se você sentar comigo 15 dias na Câmara, você vai ver que a interpretação das leis, das votações, elas são sempre subjetivas. E uma decisão do juiz também é subjetiva. Por isso que o crime de hermenêutica é perigoso, porque tira o poder do juiz decidir com tranquilidade, né, um caso qualquer. Mas, por exemplo, eu acho que o grande erro do texto do abuso, tem outros, como você falou, mas tem um que eu acho que é o pior. Ele só trata do Ministério Público e do Judiciário. O texto do Requião, que a gente vai discutir com o presidente Davi do Senado, se de repente não é melhor a gente avançar nisso, porque esse teve apoio com a PGR à época, com o procurador à época, o procurador-geral, o Janot, que inclui outras categorias, não fica restrito apenas juiz e procurador, senão fica parecendo que está focado. A outra trata do auditor fiscal, trata do policial, trata de todo mundo, trata do legislativo também, porque abuso de poder pode ser em qualquer poder. Né? Então a gente está discutindo com calma, nós não temos problema de enfrentar esse tema, não é um tema que seja para beneficiar A nem beneficiar B. Agora a gente tem que tirar, eu acho que essa paixão do debate, por um lado ou para o outro. Nem tudo que o PT fala está errado, né? Claro que eles, eu acho que erraram demais no governo. Fiquei 13 anos na oposição ao PT. E é uma coisa, Emílio, que eu cobro muito sempre. Falar, não vem com essa conversa de tomar lá da cá comigo não, porque eu fui oposição 13 anos. Saí de 235 mil votos para 50. Porque fui convidado pelo Zé Disseu para tomar conta do PFL na base do governo e a gente nunca cedeu. Então eu não aceito essa conversa comigo, mas não é tudo que o PT fez, está errado. Bolsa Família está aí, a unificação dos programas, o Brasil cresceu no primeiro governo Lula, e o outro lado também não pode estar blindado também. Tudo que se faz, quando eles falam que está errado, necessariamente está errado. Não, vamos avaliar quem está certo e quem está errado. Mas esse debate do abuso, a gente vai inclusive introduzir o debate do projeto do Requião, porque teve a concordância, inclusive da Procuradoria-Geral à época, porque aí sai um pouco dessa coisa mais apaixonada de que é contra A, contra B. Não, vamos discutir o abuso, porque precisa ter uma lei do abuso. E todas as leis, tudo que a Lava Jato fez até agora, foram com leis aprovadas pelo Parlamento. Então, já que a interpretação, desculpa, como é que você interpreta Intercept e Sérgio Moro? A quem interessa esse vazamento e como você avalia? Só queria registrar uma coisa rapidinha, que boa parte do repúdio de uma parcela da sociedade vem de ver parlamentares investigados defendendo os critérios mais subjetivos, né? Então, não é muita coincidência. Sim, mas você não pode condenar o parlamentar porque ele está sendo investigado só, senão você está pré-julgando e a Constituição brasileira... Tem que ser debatida. Sim, mas debatida. Uma reação. Mas não é proibir o deputado de debater a matéria. Ninguém aqui está proibido. Não, eu sei, mas a sua pergunta... Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo com os Pingos nos Is. Haja sabão, hein, Celso? Você tem um sabão aí para emprestar pro Rodrigo Maia? Nossa Senhora, vocês viram Zé Maria Trindade? Ele falava justamente em fazer avançar o texto do Requião, que foi esse aprovado ontem, do Roberto Requião, junto com o Renan Calheiros. Ele falou assim, naquela entrevista, o texto do Requião, que a gente vai discutir com o presidente Davi, que é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se de repente não é melhor a gente avançar nele, porque esse teve apoio com a PGR na época, que era o procurador-geral Rodrigo Janot, porque inclui outras categorias, não fica restrito apenas a juiz e procurador, senão fica parecendo que está focado. O que ele quis dizer com isso? Porque ele repetiu ontem esse tipo de argumentação. Ele disse que o projeto do Renan e do Requião é mais democrático porque abrange todos os servidores públicos. Porque se fosse restrito apenas a juízes e promotores, ia parecer alguma revanche de alguém contra outro poder. E não é isso que nós queremos. E aí eu tive que comentar ontem no Twitter, quer dizer, eles não querem que pareça aquilo que é. Uma revanche contra a Lava Jato, uma revanche de parlamentares investigados e de aliados de presos contra a Lava Jato. Então, o que eles fizeram, Zé Maria? Eles ampliaram o escopo da decisão, quer dizer, em vez de atingir só juízes e procuradores, não, vamos atingir todos os servidores públicos, muito democrático. Esse alvejamento coletivo aí que a gente está fazendo, aí assim a gente disfarça, camufla que o objetivo, o alvo definido são os procuradores, os juízes e, claro, os policiais, porque são eles que investigam, que processam, que algemam, que prendem, quer dizer, que fazem as ações que estão sendo consideradas abuso de autoridade no texto do projeto.
E fora as outras questões do Rodrigo Maia, aí falando que nem tudo que o PT diz está errado, mas ele não entra em nenhuma análise de caso específico, ele fica sempre flanando ali, fazendo média com todas as partes. Zé Maria. Olha, Felipe, esse não é um projeto do PT definitivamente. O PT tem 55 deputados, não teria forças para isso. Acontece o seguinte, é que nós estamos... O calendário dos deputados e senadores, dos políticos, é diferente do calendário nosso de cada dia. E já há aqui um sentido de focar em 2022. Acham, que eu não concordo, mas acham que 2022 será uma disputa de centro, fortalecendo o centro. Seria o pessoal que é desencantado com o PT e o pessoal desencantado com Jair Bolsonaro encontraria um meio termo ali, o meio. Eu não concordo, não acho, mas muita gente acha e é por isso, é daí esse discurso e é daí esses acordos, né? Vamos acomodar o que quer cada partido. O presidente da Câmara desenvolveu uma habilidade ali política de se colocar como representante da casa e indo pela maioria, né? E aí ele representa a Câmara e é a liderança que é hoje, a grande liderança política, para você ter uma ideia do apagão de líderes que existe hoje no Brasil. E aí o que ele está dizendo? Os partidos querem que possa eu fazer. E ficou muito claro na votação a rapidez, o jeito, a gente sabe como um presidente manobra ali no tempo, não há obstrução sem a permissão do presidente. O Marcelo Van Hatten apresentou, e foi a primeira vez, o Partido Novo sempre criticou o que é chamado aqui de kit obstrução. São vários requerimentos apresentados para atrasar. É quando não se tem argumento, é quando se sabe que vai perder, apresenta esse chamado kit obstrução para atrasar. O Partido Novo, crítico desse sistema, entrou porque sabia que ia perder. Faz parte do processo. Mas neste caso aí, o presidente quer dizer o seguinte, são os partidos, ele está administrando, né? Mas é contramão do que quer o povo brasileiro. Esse projeto, esta lei, ela é dura demais contra policiais. Todo mundo está preocupado com o Ministério Público, mas eu estou vendo o policial. O policial está ali... Felipe, usaram esse termo abuso de autoridade, que você disse lá na pergunta ao presidente da Câmara. Ninguém gosta, todo mundo já foi vítima de um abuso de autoridade. O poder público é muito forte. Para se ter uma ideia, tem um monopólio da violência. Só quem pode exercer a violência é o policial. Ele tem o monopólio da violência, ele pode usar armas, ele pode conter, ele pode prender. Então é preciso um controle. Então a minha sugestão seria o tal artigo, né? Será punido o funcionário público, né? Aí entra o policial, que extrapolar ou abusar das suas funções e das suas competências. Pronto. Não precisava descer esses detalhes de algema, de horário de depoimento, de que não pode entrar aqui, não pode entrar ali, não pode fazer cara feia, não pode constranger. Quer dizer, é evidente que foi um arranjo e pontos contra a Lava Jato. E não é para inocentar ninguém, não, que quem já está na Lava Jato já está, mas é uma prevenção futura, é o parlamento se blindando, né? Zé Maria, e quando ele se referiu ali na entrevista ao Pânico, aquela votação que desfigurou as 10 medidas anticorrupção, aquela na calada da noite, na mesma noite do dia da tragédia da queda do avião da Chapecoense, ele falou o seguinte: eu de fato não era a favor de que se incluísse o texto do abuso à época, mas foi a decisão da maioria, 300 votos, a gente tem que respeitar, porque foi uma votação democrática, votação nominal. Todo mundo se expôs para cada um dos eleitores brasileiros. Isso foi o que o Rodrigo Maia falou aqui na Jovem Pan. Então eu posso depreender, Renata, de que essa votação de ontem, que foi simbólica, e ele se recusou a contar até os parlamentares que estavam com o braço levantado, não é uma decisão respeitável, porque ela não foi uma votação nominal e ninguém se expôs para cada um dos eleitores brasileiros, inclusive aqueles parlamentares que foram a favor da votação do projeto contra suposto abuso de autoridade, poderão falar mal desse projeto para os seus eleitores, fingindo que foram contra, porque não está registrado qual deputado votou como. E não foi democrática, né? Como ele falou, porque ele não contou o número de deputados que tinham ali para fazer essa votação.
nominal. Então, tudo que ele falou foi justamente o contrário do que ele fez. Então, é maravilhoso que hoje existe internet e a gente pode esfregar na cara deles, porque essa questão de abuso de autoridade, na realidade, é o povo brasileiro que sofre abuso de autoridade todos os dias da classe política. Isso que é o pior, é a gente verificar que o Congresso tem um poder enorme de intervenção na nossa vida, enorme de intervenção na justiça, e a gente tem que fazer alguma coisa. Realmente não dá para ficar calado, Felipe. Maravilha. Roubaram esse nome, viu, Renato? Roubaram esse nome, abuso de poder, que todo mundo detesta. Isso mesmo. Exatamente.